Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês todos. Nós, mais uma vez, iremos refletir na palavra de Deus nesta noite e eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, na primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Irei fazer a leitura dos versículos de 1 a 3. Versículos de 1 a 3. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivais vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos orar, irmãos, nesse instante, buscando a direção de Deus na exposição da sua palavra. Feche os seus olhos, ore comigo ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai que estás nos céus, bendito seja o nome do Senhor, o Deus Criador e o Deus Redentor. Louvamos-te, ó Pai, e te agradecemos pela tua maravilhosa palavra que o Senhor nos entregou para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Nela o Senhor revela não apenas a pessoa do Senhor, mas também a tua vontade para as nossas vidas. E pedimos ao Senhor que nesta hora o Senhor venha nos conduzir, nos iluminar, tanto a mim na exposição da palavra, quanto aos irmãos na compreensão, no entendimento, e ajude a todos nós a vivermos colocando em prática os ensinamentos da tua palavra. Abençoe a tua igreja, abençoe-nos neste momento aqui, Pai. É o que eu te peço e agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, você já deve ter ouvido essa frase em algum momento da sua vida. Alguém dizer assim: ora que melhora. Alguém diante de uma situação relata a sua luta, a sua dificuldade a outra pessoa, e o que ela ouve é: ora que melhora. Embora a pessoa que diga isso, diga talvez em tom de brincadeira, de piada, mas no fundo esta é uma verdade muito preciosa para nós que somos filhos de Deus, para nós que conhecemos a Deus e a sua palavra. Esse texto que eu li para os irmãos, que é o texto da nossa mensagem nesta noite, o apóstolo Paulo dá uma ênfase especial na importância da oração. E ele mostra como é importante a igreja, os cristãos, fazerem uso deste meio de graça, desse recurso que o Senhor nos deu para nós lidarmos com as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida, neste mundo aqui. Essa epístola de Paulo, tanto a primeira quanto a segunda carta que ele escreve a Timóteo, juntamente com a carta que ele escreve a Tito também, são cartas consideradas como cartas pastorais, porque tratam do ministério pastoral, o apóstolo Paulo instruindo a esses jovens pastores a respeito do desenvolvimento do seu ministério pastoral junto às suas próprias igrejas. Mas, na medida que você vai lendo essa epístola de Paulo a Timóteo, você descobre que Paulo deixa Timóteo na cidade de Éfeso com uma missão muito importante. A igreja estava sofrendo com falsos mestres, com falso ensinamento, com heresias, e Paulo então deixa ou envia Timóteo para esta igreja, para essa cidade, para
conduzir esses irmãos, corrigindo esses erros doutrinários e repreendendo também esses falsos mestres. É o que está no capítulo 1, versículo 3 e 4, quando ele diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo havia deixado Timóteo nesta cidade de Éfeso para esta missão. Por isso ele vai dizer no versículo 18 ainda do capítulo 1, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Meus irmãos, é certo, e você não irá discordar de mim, que esta missão de Timóteo era extremamente importante. O novo pastor, que foi deixado para corrigir as heresias, os falsos ensinamentos que aqueles cristãos estavam recebendo de falsos mestres. Isso é muito importante, é uma missão muito necessária para que a igreja cresça de forma saudável no conhecimento do Evangelho, cresça de forma saudável na sua fé também, sem dúvida nenhuma. Essa missão de Timóteo, ela é extremamente importante. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que ele diz a partir do capítulo 2 do nosso texto. O apóstolo Paulo faz como que uma pausa no capítulo 2 para mostrar que havia outro problema que exigia de Timóteo uma solução ainda mais urgente. Por isso ele começa o capítulo 2 dizendo: Timóteo, antes de tudo. É como se ele, depois de ter dito dessa missão que Timóteo deveria exercer nessa igreja ou junto a esses cristãos, ele chamasse Timóteo e dissesse: mas antes de mais nada, antes de você começar a realizar essa missão, você precisa fazer uma outra coisa que é mais urgente. E quando você vai estudando o capítulo 2, você descobre que pelo próprio contexto, há aqui a sugestão de que a igreja de Éfeso estava enfrentando alguma dificuldade que envolvia a autoridade civil, que envolvia os governantes, que envolvia os reis e todos quantos ocupavam posições elevadas, as autoridades civis. Ou seja, a igreja de Éfeso estava enfrentando ou estava prestes a enfrentar alguma dificuldade muito séria que envolvia a relação da igreja com o Estado. A relação da igreja com o Estado. E Paulo entende, meus irmãos, que essa situação não poderia continuar, exigia de Paulo e de Timóteo uma solução urgente. E por isso ele chama Timóteo e inicia essa conversa com Timóteo dizendo: antes de tudo, essa situação que a igreja de Éfeso enfrentava, ou estava prestes a enfrentar, poderia estar interferindo, meus irmãos e irmãs, vejam só, interferindo na liberdade da prática regular da igreja, ou seja, na prática regular dos seus cultos, das suas reuniões solenes, das suas reuniões de oração, dos seus encontros para a comunhão e para a edificação,
algo estava prestes a acontecer na relação entre a igreja e o Estado que iria impactar, que iria interferir na liberdade religiosa daquela igreja. Por isso, então, Paulo diz: isso é mais urgente. É necessário que antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós providenciemos a solução para resolver essa questão. E qual é a solução que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo? Que é uma solução que deve ser praticada urgentemente, que deve ser praticada com toda a prioridade, dando toda a prioridade. O apóstolo Paulo apresenta a Timóteo e aos cristãos daquela região, daquela cidade, o que eles deveriam fazer. Antes de mais nada, eles deveriam orar. Esse é o ponto. Esta é a solução. Portanto, irmãos, nós temos aqui nesse texto, em primeiro lugar, o ensinamento da palavra de Deus, de qual deve ser o lugar da oração na nossa vida como cristãos, o lugar da oração na igreja. A oração deve ocupar o primeiro lugar na vida do crente. A oração deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Por isso ele faz essa pausa com essas palavras: antes de tudo. Essa deve ser a prática da oração, deve ser a primeira e a mais fundamental atitude do crente e da igreja de Jesus Cristo neste mundo. Meus irmãos, a oração é essencial para que a igreja, para que vocês, para que os cristãos, nós todos como cristãos que somos, possamos vencer as nossas lutas, possamos vencer as provações neste mundo. A igreja de Éfeso estava vivendo dias difíceis, além dos falsos profetas com as suas heresias, que estava perturbando a paz da igreja, e tentando, esses falsos profetas, tentando desviar alguns cristãos da fé bíblica, da fé verdadeira. Paulo entende que antes de atacar esse problema, a igreja, Timóteo, a sua liderança, precisa urgentemente orar. Orar pelo quê, irmãos? Orar pela relação entre a igreja e o Estado. Meus irmãos, curiosamente, nós também estamos vivendo dias difíceis. Dias muito mais difíceis do que antes na história recente do nosso país. E quem sabe, podemos dizer, até do mundo. É claro que o maior problema ou o motivo maior dessa dificuldade, desse sofrimento que não só o Brasil vive, mas o mundo todo sofre, sem dúvida nenhuma, é por causa da pandemia do Covid-19 e as suas consequências. Mas, irmãos, precisamos estar mais atentos, precisamos fazer uma leitura mais criteriosa para nós entendermos que não é apenas a pandemia, não é apenas o vírus que atormenta, que traz inquietação, que tem gerado dificuldades para as nossas vidas e, de maneira especial, para nós como Igreja de Cristo neste mundo. Somando a todo esse contexto, creio que você também há de concordar comigo que temos aqui em nosso país, temos visto
e sofrido uma instabilidade política e que tem se agravado nos últimos dias com as últimas decisões da nossa Suprema Corte, que intencionalmente ou não tem gerado uma tensão política, uma tensão social, e desta forma, irmãos e irmãs, contribuindo para o surgimento de reações mais extremas de ambos os lados, se é que podemos considerar que o nosso país, está dividido entre os da direita e os da esquerda, principalmente. Amados irmãos e irmãs, devemos concordar que nós e todos os brasileiros estamos vivendo dias de grande angústia, onde muitos, de fato, estão passando fome. Aliás, o próprio Mackenzie, hoje, estava em campanha, uma campanha solidária para a arrecadação de alimentos, para suprir a necessidade de muitos brasileiros que estão passando fome. Se você observar o comércio, as empresas, no Brasil afora, aqui em São Paulo e em outros estados, ou em todos os estados, provavelmente, não são poucas as empresas e os comércios que fecharam as suas portas porque não têm mais condições econômicas, financeiras de operar. Muitos estão angustiados com os seus entes queridos, internados nos hospitais e sem poderem, os familiares não podendo acompanhar de perto a sua luta. Meus irmãos, outros estão sofrendo a dor do luto, porque tiveram um parente seu que a sua vida foi ceifada nesses dias. Mas além de tudo isso, nós temos ainda que ficar isolados em nossas casas, sem a liberdade de ir e vir, sem a liberdade de praticar o nosso culto comunitário, como estamos nesses últimos dias. As nossas igrejas ficaram fechadas por muitos dias, e não é a primeira vez, já pela segunda vez, por conta do decreto do governo. E agora, recentemente, fomos informados que está autorizada as igrejas, como o comércio, a voltarem às suas atividades, mas é uma autorização limitada. O regulamento do governo autoriza que as igrejas voltem à prática dos seus cultos presenciais, mas apenas com 25% da ocupação total dos seus espaços de culto. Realmente, meus irmãos, são dias difíceis. Aqui na nossa igreja, por exemplo, 25% significa abrirmos a igreja para o culto dominical, para recebermos apenas 25 pessoas, no máximo 30 pessoas, porque teríamos que deixar apenas 8 bancos disponíveis. São dias difíceis, são tempos difíceis que nós estamos sofrendo, que nós estamos enfrentando. Mas são tempos, irmãos, que realmente clamam pelas nossas orações. São tempos que, mais do que antes, justificam dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. E eu sei que você concorda comigo também. Precisamos orar. Precisamos entender que, mais do que em outra situação, em outros momentos, a oração precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Mas eu pergunto para os irmãos, o que é
a oração. Precisamos entender um pouco a respeito da oração, do que significa a oração. E eu quero gastar um tempo com os irmãos refletindo sobre isso. E eu quero começar dizendo primeiro o que a oração não é. Você vai entender por que eu estou dizendo assim. Muitas pessoas, e até mesmo alguns crentes, veem a oração como se ela fosse algo que tivesse um poder intrínseco, um poder em si mesmo, em si mesma. Ou seja, muitas pessoas acham que a oração é algo mágico, é como se fosse uma arma de grande poder a ser usada para alcançar o que desejar. Mas, irmãos, se a oração tivesse poder em si mesma, a palavra de Deus não nos diria o seguinte, por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 28, o próprio Deus falando através de Salomão, ele diz, então me invocarão, mas eu não responderei, orarão a mim, mas eu não atenderei, procurar-me-ão, porém não hão de achar, não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Veja o que diz esse outro texto de Isaías, capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas orações estão cheias de sangue. Se a oração tivesse poder em si mesma, se fosse algo mágico, a palavra de Deus não traria esses textos para a nossa instrução. Então a oração não é isso. A oração não é algo mágico, não é algo que em si tem um poder para fazer Deus atender os nossos desejos. Mas outros pensam que o poder da oração está na pessoa que ora. Isso também não é verdade. Não é incomum pessoas pedirem aos crentes que vão às suas igrejas a orar por elas. Orem por mim, você está indo para a igreja, ora por mim, estou precisando das suas orações, estou com muitos problemas, por favor, ora por mim. Elas acham que Deus irá ouvir as orações dos crentes porque estão constantemente indo para a igreja, congregando em suas igrejas. Talvez achem que os crentes são mais santos do que elas, e por isso há chance de Deus ouvir assim as suas orações. Outros entendem que o pastor é um homem de Deus, e por isso a oração dele será atendida. Ou a mulher do pastor, porque ela é uma mulher de Deus. Isso não é verdade. Não é assim que funciona a oração. Não é por esse motivo que Deus ouve as orações quando nos dirigimos a Ele. Porque se fosse por esse motivo, se dependesse da pessoa que ora para Deus atender, a palavra de Deus também não diria, em Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos. E aqui veja, o próprio apóstolo Paulo, o homem de Deus, ele se inclui também, e ele diz, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu destaquei para vocês aqui uma frase de João Calvino, que ele vai dizer o seguinte a respeito desse entendimento errôneo. Ele vai dizer, não é sem motivo, ou melhor, não é o mérito da oração ou a dignidade da pessoa que nos habilita a obter as bênçãos pedidas, mas
toda a nossa esperança está situada nas promessas e delas depende. Portanto, meus irmãos, o que a oração não é, a oração não funciona porque ela em si mesma é alguma coisa ou tem algum poder. A oração não funciona, Deus não nos atende, ou Deus nos atende não porque aquele que ora é mais santo ou mais poderoso do que os outros. Precisamos entender melhor o que é a oração. E para isso eu recorro ao nosso catecismo maior, que vai nos trazer uma definição bastante interessante do que é a oração. O nosso catecismo vai dizer que orar é, na verdade, um oferecimento de nossos desejos a Deus. Orar é oferecer a Deus os nossos desejos em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito, com a confissão dos pecados e com um grato reconhecimento das suas misericórdias. Ou seja, meus irmãos, orar significa se dirigir a Deus em fé, com fé, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, com confissão e com gratidão. Isso é oração. Você se dirige a Deus confiando que Ele vai ouvir a sua oração, que Ele vai receber a sua oração. Você se dirige a Ele não pelo mérito próprio seu, mas em nome do seu Filho, que é o que valida a sua oração. E você se dirige confiando no auxílio, na assistência do Espírito Santo. E se dirige a Ele com um coração humilde, arrependido, e por isso você confessa os pecados e também você é agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado. Eu quero destacar algumas verdades dessa definição. Primeira verdade, nós devemos reconhecer que temos a necessidade de recorrer a Deus. Quando falamos sobre oração, quando nos dirigimos a Deus em nossas orações, é porque nós reconhecemos a necessidade que temos de nos dirigir a Ele com fé e expor, colocar diante dEle os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa angústia e buscar nele a direção e a solução para os nossos problemas. Nos dirigimos a Ele confessando sim os nossos pecados e oferecendo a Ele a nossa gratidão também. O salmista no Salmo 66, versículo 8, nos encoraja a nos dirigir assim a Deus. Ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Meu irmão, em primeiro lugar, minha irmã, você deve se dirigir a Deus em oração, tendo a consciência de que você tem a necessidade de recorrer a Deus. E por isso você se derrama perante Ele os seus sentimentos, as suas angústias, os seus desejos, confiando na providência e na direção de Deus. Você reconhece que você é um pecador e você confessa os seus pecados. E você reconhece que Deus tem assistido a sua vida, tem suprido as suas necessidades. E por isso você é grato a Ele de todo o seu coração. O Salmo 54, versículo 4 diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. É com base nesse reconhecimento de que nós necessitamos de nos dirigir a Deus que nós devemos fazer as nossas orações. Mas em segundo lugar, você deve orar a Deus tendo o reconhecimento de que você e eu só podemos nos dirigir a Ele em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso único mediador. Nós não nos dirigimos a Deus em nome próprio ou no nome de uma outra pessoa. Deus não atenderá a nossa oração, mas Deus ouvirá a oração daquele que se dirige a Ele em nome do seu Filho Jesus Cristo. Veja que aqui no texto que eu estou citando para os irmãos nesta noite, o versículo 5 de Timóteo, capítulo 2, vai dizer isso bem claramente. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Assim, meus irmãos, o poder da oração ou a sua eficácia não está de fato naquele que ora, mas está em Jesus Cristo, que intercede por nós e nos auxilia em nossas orações. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por nós. João capítulo 16, versículo 23, o próprio Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou dizendo para os irmãos que orar a Deus é, em primeiro lugar, reconhecer a necessidade que você tem de se dirigir a Deus com toda a humildade, com toda a confiança e com toda a gratidão. Em segundo lugar, estou dizendo para você que orar é se dirigir a Deus não em nome próprio, porque nós não temos condições para isso, somos pecadores, sequer podemos nos dirigir a Deus nos aproximar dEle por conta própria ou em nosso próprio nome. Deus atenderá a oração daquele que se dirige a Ele em nome do seu Filho, tendo-o como mediador. E em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero ainda dizer para você que ora a Deus, que deve orar ao Senhor, reconhecendo o papel do Espírito Santo como fundamental em suas orações ao Senhor. Para que as nossas orações funcionem como meio de graça, sendo eficientes para as nossas vidas, e assim possamos nos valer dos benefícios desse meio de graça, para o socorro nosso em momentos de angústia, de aflição como este que nós estamos vivendo, para que a nossa confissão a Deus seja verdadeira e seja aceitável diante de Deus, e para que a nossa gratidão seja genuína e também agradável ao Senhor, você precisa da assistência do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza. E veja que o apóstolo Paulo vai destacar aqui especialmente que ele nos assiste em nossas orações. Ele diz: porque não sabemos orar como convém, não sabemos orar a Deus como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede por você e por mim também. Portanto, meus irmãos, em último lugar, você deve orar a Deus consciente e confiante de que o Espírito de Deus dá toda a assistência a você em suas orações, e Ele fará com que essa oração chegue à presença de Deus e que Deus compreenda a sua oração e atenda às suas necessidades também. Portanto, meus irmãos, concluindo esse sermão, tudo isso significa que a oração, segundo a Bíblia, ela só é eficaz, ela só funciona por causa de 3 elementos básicos, que não é você, que não é o pastor e que não é a oração em si, mas esses elementos básicos, em primeiro lugar, é o próprio Deus que nos ouve
quando nos dirigimos a Ele com humildade e com fé. Deus está pronto a nos ouvir. Deus quer que você se dirija a Ele em oração, em fé. E Ele está pronto para receber a tua oração. Este é o primeiro elemento. E por isso a oração funciona, é eficaz. Em segundo lugar, o segundo elemento básico, além de Deus que nos ouve, é Jesus Cristo como nosso mediador. Pois quando oramos em seu nome, Deus recebe a nossa oração. E em terceiro lugar, a oração funciona porque somos assistidos com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos assiste em nossas orações. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos nessa dinâmica, nesse processo, nesse meio de graça que é tão importante, tão necessário, tão urgente e que deve ocupar o primeiro lugar na sua vida como filho de Deus, diante das lutas, especialmente diante das dificuldades desta vida, meus irmãos. É por isso que a oração, sim, é um meio de graça poderoso e suficiente para você e para mim também. Portanto, não pare de orar. E nem deixe a oração para depois. A oração deve ser a sua primeira atitude diante de cada situação desta vida. A oração deve ser antes de você tomar qualquer decisão nesta vida. Antes de tudo, ore. E ore sempre. Mas ore com humildade e fé. Ore em nome de Jesus como seu mediador. E ore na dependência e iluminação e direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aproveite, irmão. Aproveite, amada irmã, esse meio de graça que Deus te concede. Você não precisa pagar por isso. Ninguém precisa dar um centavo para fazer uma oração. Ninguém precisa de um lugar especial, de estar na igreja ou de estar no monte para orar e Deus receber a sua oração. Na verdade, a palavra de Deus nos lembra que nós podemos nos dirigir a Ele no lugar mais acessível que temos dentro da nossa própria casa. A palavra de Deus manda que nós entremos em nosso quarto, fechemos a porta e nos dirijamos a Deus em oração, em secreto, quando isso for necessário, quando este for o momento. E Ele em secreto nos ouvirá também. Mas Deus também ouve as nossas orações quando nos dirigimos a Ele em público, nos cultos públicos. Deus também ouve a sua oração quando você está no ônibus e que você lá, entre centenas de pessoas, pode em espírito se dirigir ao Senhor. A oração é prático, é algo prático que nós podemos fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, e Deus irá nos ouvir, irá nos atender de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Estamos passando por tribulações, estamos passando por lutas, estamos sendo privados na nossa liberdade de ir e vir, na nossa liberdade de culto. O que a igreja precisa fazer? O que você precisa fazer? Orar. Ore ao Senhor. E Ele certamente irá agir, continuar agindo, de acordo com o seu propósito, para o nosso bem. Que Deus assim nos abençoe. Quero convidar você a fechar os seus olhos, fazermos uma oração, encerrando esta mensagem.
Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, e a ti, Pai, agradecemos, Senhor, por este meio de graça que o Senhor nos dá, que é a oração, que é tão importante para as nossas vidas. É importante porque quando fechamos os olhos e falamos, não estamos falando ao vento, não estamos ficando malucos, na verdade estamos praticando a nossa fé, nos dirigindo ao Senhor, como eu estou fazendo agora, na certeza de que o Senhor nos ouve, porque o Senhor promete isso na tua palavra. E é com base na nossa fé, a fé que o Senhor nos deu, nas tuas promessas, que nós oramos ao Senhor. Oramos ao Senhor pela mediação do teu Filho Jesus Cristo, no nome dele, e cientes da assistência tão essencial, tão fundamental do Espírito Santo do Senhor em nossas orações e em nossas vidas também. Pai, receba, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as angústias da tua igreja, as angústias de cada cristão, a dor, o sofrimento, mas receba também a confissão, receba também a gratidão. Tudo isso nós podemos fazer, e nós fazemos através desse meio de graça, pelo qual nós te agradecemos e te bendizemos, no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amados irmãos e irmãs, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, irmão e irmã, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus continue suprindo as suas necessidades, abençoando a sua vida e nos guardando de todo o mal. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.